A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal, clicando aí abaixo. Você recebe o nosso conteúdo, tudo gratuito. Não ganhamos um centavo nesta nossa missão. Irmãos, Deus abençoe todos os irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, que têm nos ajudado nessa missão gloriosa que é a missão da salvação, a missão do Evangelho, dos ensinos profundos das Escrituras Sagradas. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, irmão. Não temos compromisso com placa de denominação. Nosso compromisso aqui é um compromisso cristocêntrico, né? Trazemos aqui um assunto magnífico, genuíno, que brota das Sagradas Escrituras. Nela nós temos tudo o que diz respeito à vida eterna, te tirando, desconstruindo todo esse ambiente, irmãos, de adivinhação, de pregação falsa, pregação enganosa, te tirando da areia movediça da fé, te colocando numa terra firme, abrindo os seus olhos, abrindo a sua mente, irmãos. Nós estamos no tempo, como disse Abacuque, na sua profecia, Abacuque profetizou que o conhecimento ia encher a terra, igual as águas enchem o mar. Então, irmão, não tem como, não existe sistema que vai barrar o povo saber do conhecimento bíblico. Os que entrar na frente, irmão, vão ficar envergonhados, como estão ficando envergonhados. Vemos ontem no culto online, o irmão Luiz Carlos, como é que ele estava? Estava afetado, O negócio dele é só atacar os críticos. Irmão, só não vê quem quer, quem não quer. Eles já caíram há muito tempo, irmão. Só preside porque são os mais velhos. Mas a presidência, Deus já arrancou dele muito tempo. Veja, um ancião numa posição, e Deus colocou esse ancião aí, no Brás. Irmão, ele sair da posição dele e querer confrontar aqueles que estão no YouTube, irmão, é porque, irmão, já caiu. Culto online, vê ele falando que nós temos que santificar, não precisamos ter conhecimento, criticando os teóricos, falando que os teóricos têm só conhecimento, como se ele conhecesse a vida de cada um. Irmão, quando se fala de conhecimento na vida, na Escritura Sagrada, não está se relacionando só com conhecer os textos bíblicos. É um conhecimento completo, entendeu? Envolve conhecer as Escrituras, envolve ter uma vida de oração, envolve ter uma vida santa, ter uma vida genuína, uma vida de relacionamento com Deus, com a igreja, com os irmãos.
viver uma vida santa. Então, isso que significa o conhecimento, irmão. Porque se você tem o conhecimento e não aplica ele na sua vida diária, não é o conhecimento, irmão. O conhecimento, ele tem uma conexão plena. Você tem que conhecer a Escritura, você tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida íntima com Deus, ter uma vida de relacionamento com Deus, e relacionamento com os irmãos é um conhecimento integral. Entendeu? Então, ele passou para a Irmandade, no culto ontem, não precisa ter conhecimento para se santificar. Irmão Luiz Carlos, onde é que está essa separação dentro das Escrituras? Aonde é que está, irmão? Essa separação? Não existe esse tipo de separação. Você se santifica sem o conhecimento. Uma coisa está embutida na outra. O Senhor Jesus disse lá, em 14 de João, do verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como é que você vai se santificar se você não tem conhecimento do Deus que você serve? Como que essa santificação vai acontecer sem o conhecimento de Deus? Então, o meu assunto de hoje aqui, irmão, conhecimento de Deus é um dos pilares da igreja. Entendeu? O conhecimento de Deus é um dos pilares central da nossa fé. É esse o assunto que vamos abordar hoje aqui. Primeiramente, eu vou abordar não com as minhas próprias palavras. Que eu escuto aí no Brás, eles querem defender um argumento sem Bíblia. Eu aqui não, irmão. Eu aqui sou diferente. Aqui é com Bíblia. Primeiro texto que nós vamos examinar aqui está em Oséias, capítulo 4, verso 6. Veja como é que diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Então, aqui, próprio Senhor, falando pela boca do profeta Oséias, estava falando que Deus ia rejeitar os sacerdotes, porque ele tinha rejeitado o conhecimento de Deus. E aqui fala, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Irmão, o que é que a falta do conhecimento produz? A falta do conhecimento produz heresia. A falta do conhecimento produz afastamento de Deus. A falta do conhecimento produz a pessoa ter uma vida pecaminosa. A falta do conhecimento de Deus produz na pessoa escuridão, trevas. É isso que nós vamos ver aqui, irmãos. Quando nós lemos profeta Samuel, no capítulo 2, do verso 12, veja o que Deus, 2 de Samuel, do verso 12. Era, porém, os filhos de Eli,
filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Quer dizer, não conheciam o Senhor. Irmão, esses filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram chamados filhos de Belial, filhos do maligno. Irmão, eles eram sacerdote que entrava perante Deus, que intercedia pelo povo. Irmão, o afastamento de Deus desse sacerdote foi tão grande, irmão. Sabe o que eles fizeram, irmão? Eles se juntavam do lado de fora da tenda com prostituta, irmão, com prostituta. Eles se prostituíam. Por quê, irmão? Porque a falta do conhecimento de Deus que eles tinham desembocou eles numa vida imoral diante de Deus e diante do povo. Então, eles eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor, irmão. Quem não tem o conhecimento de Deus, aqui a Bíblia fala, é filho de Belial, irmão. É filho de Belial. Agora, vamos ver o que o conhecimento de Deus produz. Vamos ver aqui Oséias, capítulo 6, verso 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então, irmão, esse conhecimento aqui, o que significa? Prossigamos, conheçamos. O que significa esse prossigamos? Esse prossigamos, irmão, é um conhecimento de Deus, é um conhecimento passo a passo, é um conhecimento progressivo. Você vai conhecendo a Deus e você vai se tornando íntimo dele. Você vai tendo uma vida santa, uma vida saudável, uma vida debaixo do temor de Deus. É isso que o conhecimento de Deus produz no coração dos crentes, no coração dos salvos. Ele produz uma vida pura, uma vida que ele cortou a cisão com a prática do pecado. Ele cortou, ele fez uma cisão, ele fez um corte com a sua vida pregressa, porque ele alcançou o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, irmão, vai produzindo na pessoa a identidade de Cristo. Ele vai se tornando parecido com Cristo. Ele vai se tornando parecido com Cristo. Porque o conhecimento de Deus trouxe para ele quem é Deus, quais são as exigências de Deus, o que Deus quer que nós façamos, como nós devemos andar, como nós devemos nos postar na nossa vida diária, no meio das pessoas, no meio dos incrédulos, numa faculdade, como nós devemos nos portar diante do pai, da mãe, né? Como nós devemos nos relacionar uns com os outros, vivendo apartado das práticas pecaminosas. Então, irmão,
conhecimento de Deus, ele produz isso na pessoa. Agora o Luiz Carlos, ele separou conhecimento de Deus e de santificação. Irmão, a santificação, para eles, não é a santificação que está na Bíblia. Santificação, eles entendem, sabe? A pessoa viver no biticismo. Falar, toda hora está vendo anjo, toda hora está vendo o céu aberto, entendeu? Só que na vida da pessoa, a pessoa vive em pecado. Porque a santificação que eles defendem é no sentido místico, irmão. É no sentido místico, entendeu? Não é no sentido prático da vida cristã, no sentido místico. Toda hora você está vendo um anjo, toda hora você está vendo o céu aberto. Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo. Quanto na vida da pessoa, a pessoa muitas vezes é sem caráter, é de mau testemunho, entendeu? Tem uma convivência problemática com a família, com a esposa, com os filhos. Mas se ele estiver naquele ambiente como está fora da terra, então ele está na santificação. Só que essa santificação aí não é a santificação apostólica. Santificação apostólica, ela se manifesta através do fruto, irmão. É algo que se manifesta no caráter. No caráter. Ela transforma o caráter daquele que possui a santificação. Mas aí vamos ver outro aspecto. Aqui, irmão. Aqui diz: conheçamos e prossigamos. Conhecer o Senhor. Primeiramente, primeiro pilar aqui é conheçamos. É o conhecimento. Como que você vai se santificar sem você ter o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é Ele que abre as cortinas do céu para você conhecer quem Deus é. Quem Deus é, como Deus age, conhecer os seus atributos, né? Seus atributos incomunicáveis, como onisciência, onipresença, onipotência, entendeu? Conhecer também os seus atributos comunicáveis, como é que é fé, fidelidade, amor, né? Então, esses são atributos comunicáveis que Deus comunica-se com o homem, entendeu? É através dele que nós amamos a Deus. Os atributos também de justiça de Deus, né? Que é um atributo que Deus comparte com o seu povo na terra, para ele ser justificado. Então, irmãos, é uma gigantesca de contexto da vida cristã que está embutido dentro do conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Quer dizer, é um conhecimento progressivo. Envolve você conhecer a Escritura, envolve a oração, envolve a intimidade com Deus, envolve o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos. Então, tudo está embutido no conhecimento. E a santificação também, que brota de dentro deste conhecimento. Agora, vejamos o que o Senhor
falou lá em Mateus: vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Agora vamos no outro assunto aqui, o que o conhecimento, falta do conhecimento de Deus, o que foi que ele produziu. Abra a sua Bíblia aí, primeiro de Romanos, capítulo 1, do verso 18. 18. Fala assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e imperfeição dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmão, você está na verdade, você não está na verdade sem conhecer o que é verdade. Então, aqui no início vai falar que eles trocaram a verdade pela injustiça. Olha aqui, ó. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os seus atributos invisíveis de Deus, e assim o seu eterno poder, também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscureceu-lhes o seu coração insensato. Quer dizer, o que é que produziu, irmão? A rejeição do conhecimento de Deus. Produziu que eles ficaram com o coração em treva, obscurecido, né? Inculcando, por sábios se tornaram, mudaram a glória de Deus incorruptível, semelhança da imagem corruptível, bem como dos quadríceps retos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia das concupiscências de seu coração, para que desonrarem o seu próprio corpo entre si. Então, irmão, os que desonraram, os que abandonaram o conhecimento de Deus, Deus entregou eles a si mesmo. Para quê? Para eles praticar tudo que eles quiserem fazer. A imundícia. E aqui, irmão, tem aqui do verso 26, fala assim: por causa disso, os entregou Deus. Veja bem, a rejeição do conhecimento. Aonde foi que eles caíram? Por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o uso natural nas suas relações íntimas, o contrário da natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Olha, e por isso, haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem inconvenientes. Entendeu? Então aqui fala: por eles ter desprezado o conhecimento de Deus. O que é que aconteceu? O que é que Deus entregou? O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja bem, agora, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, que são possíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também procede assim. Então, você viu, quem abandona o conhecimento de Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com eles? Deus o entregou a uma disposição mental irreprovável. E aqui tem a lista dos pecados de depravação humana, que quem despreza o conhecimento de Deus é jogado dentro deles. Irmão, então, irmandade, não vá por esse caminho aí, que o Luiz Carlos quer impedir vocês de ter o conhecimento de Deus. Não vá por esse caminho, que esse caminho é um caminho de miséria, de destruição e de morte. Entendeu, irmão? Então, aqui é o próprio apóstolo Paulo que está dizendo que aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, Deus o entrega a eles a uma disposição mental reprovável diante de Deus. Então, irmão, o nosso assunto aqui é o conhecimento de Deus, irmão. O que o conhecimento de Deus provoca? Ele provoca uma vida madura. Vejamos, Efésios capítulo 4, do 12 até o 14. Vamos ver aqui, ó. Do 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para mestre. Para quê? Com vista do aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço. Então, o que é que esses dons, irmão, esses dons aqui, eles são os dons distribuídos aos ministros da palavra. São os dons diferentes e dados para a igreja. Esses dons aqui são dons para cuidar do rebanho, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Para quê? Para desempenhar um papel no seio da igreja. Vejamos bem, o 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmão, o conhecimento de Deus, ele nos leva a formar uma unidade da fé e do pleno conhecimento. Para quê? Para que todos chegamos à estatura da plenitude de Cristo. Agora, o 14. Para que não sejamos como um menino agitado de um lado para o outro, levado por toda a roda de vento. Para quê, irmão? Para quê? O que o conhecimento de Deus serve para nós? Para uma formação de maturidade espiritual. Aqui eles usam uma expressão de uma criança. Só que essa criança aqui é uma expressão negativa.
Entendeu? É a expressão de uma pessoa que está no barco, né? E no meio do mar, e o vento leva ele de um lado para o outro. Assim, é uma linguagem que o apóstolo usa aqui para falar a respeito da doutrina dos falsos mestres. A doutrina dos falsos mestres, ele intitula aqui como o vento do mar, que leva o barquinho de um lado para o outro. Assim são aqueles que são crianças. Eles são levados pelo engano, como o vento do mar. De um lado, uma hora ele está de um lado e uma hora ele está do outro. Por quê, irmão? É criança, não tem maturidade, não tem formação espiritual, não tem uma formação sólida. Entendeu? Aí ele vai falar: levado por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, que induz o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Para crescer, só cresce no conhecimento. Cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, seguindo a verdade em amor. Como você vai seguir a verdade se você não conhece? E aí veja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmão, o conhecimento de Deus, ele provoca uma formação sólida, firme. Conhecimento de Deus abre a sua mente, enche você de sabedoria, de discernimento, de inteligência. Qualquer um que vem questionar sua fé, você tem argumento, tem franqueza para defender aqui, ó, dentro das escrituras sagradas, o que você crê, o que você segue, o que você obedece. Agora, esses ensinamentos que eles passam no culto online, por que eles não querem que você tenha conhecimento? Porque você tendo conhecimento, eles não vão conseguir te manipular, não vão conseguir fazer lavagem cerebral em você, não vai conseguir fazer de você gado, entendeu? Eles não querem que você conheça, porque eles querem que você continue sendo bobo, sendo otário, entendeu? Então, por causa disso que eles não querem que você conheça. Então, irmão, não seja escravo do sistema. Inclusive hoje é 31 de outubro, é o aniversário da Reforma Protestante. O que Deus fez nessa reforma. Quando se fala de reforma protestante, não quer dizer que é reforma calvinista, não, irmão. Dentro dela estão todos os grupos daqueles que amaram Cristo. Porque na reforma nós vemos a luta, o sistema de escravizar o povo nos dogmas estava ali presente. O povo não tinha acesso à escritura. A reforma protestante, ela trouxe o povo para a escritura. Reformar não significa reformar a palavra, irmão. A palavra não precisa reformar. É uma reforma na fé do povo, porque o povo saiu dos trilhos da verdade e foi para o paganismo. Entendeu? Foi dentro do paganismo. E ali já não era a palavra de Deus mais. Era a palavra
do Papa, do clérigo, que estava no lugar da palavra de Deus. Então, o povo não tinha acesso. Então, a reforma protestante trouxe, né, irmão? Inclusive, a gente vê falar pouco de John Hus, que ele que deu o pontapé inicial na reforma protestante, 100 anos antes de Lutero, né? Ele falou para o Carrasco, na hora da morte, que ia queimar ele. Falou assim: olha, vocês queimam, vocês assam o ganso agora, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar o cisne. Querendo dizer, das cinzas de rãs foi que foi levantado Lutero. Inclusive eu vou postar aí um filme sobre John Hus, mais tarde pela tarde, para o irmão ver o que é o sistema. Que o sistema que John Hus combateu é o mesmo sistema que está dentro da CCB e dentro de muitas outras igrejas. Entendeu? Então fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.